Após a última reunião do BRICS, que foi uma reunião esvaziada, sem o Putin nem o Xi Jinping, e o Lula aproveitando para comprar briga com os Estados Unidos e acabou gerando um tarifaço contra o Brasil, surgiu essa questão da discussão sobre qual a vantagem realmente do Brasil estar integrando o BRICS, ficar comprando essa briga, falar sobre uma moeda única desse bloco. E a gente precisa entender, será que o BRICS tem essa força toda que muitos acabam dizendo aí, que seria uma promessa para o futuro? Ou se é só uma farsa? Se não tem vantagem nenhuma em estar integrando esse bloco e também, menos ainda, comprar uma briga sobre uma moeda única do BRICS. Vamos entender um pouquinho a respeito desse assunto, mas eu te peço que compartilhe esse vídeo aí, que tem bastante informação que a gente vai trazer para poder convencer muitas pessoas que às vezes ficam um pouco alheias ao que está acontecendo e não entendem sobre os principais pontos e aspectos aqui desse BRICS. Bom, vamos lá aqui falar um pouquinho sobre o que é esse bloco, né? O BRICS é um bloco econômico e político composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que visam promover a cooperação e o desenvolvimento entre seus membros, além de buscar maior influência em questões globais. A gente vê também que recentemente o BRICS se expandiu com a adesão de novos membros como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Argentina. Ou seja, a gente fica com a impressão, logo de cara, né, que seria aquele pessoal que está na terceira divisão. Pessoal que não joga nas principais economias, não tem grande influência assim no mundo e está buscando jogar ali, pelo menos com os seus pares, economias semelhantes, né, do meio para baixo. O único que a gente vê que tem uma influência um pouco maior é a questão da China, que é, sim, uma economia muito grande, né, que, de acordo com os seus dados, né, vem crescendo aí pelo menos 5% todo ano. A gente não tem como confirmar, porque é uma economia muito fechada, então existe muita dúvida sobre essas informações e a China a gente vê que vem enfrentando muitos problemas. Eu queria trazer aqui a diferença entre essa questão do BRICS e outros dois blocos, que seria o Mercosul e a União Europeia, né? E aqui até falo, deixei também a inteligência artificial aqui do Google para poder estar falando sobre esses detalhes, qualquer um pode buscar essas informações também, está bem acessível. Então, a União Europeia, BRICS e Mercosul são três grupos distintos, com objetivos e estruturas diferentes. Com relação à União Europeia, bloco econômico e político com livre circulação de pessoas, bens e capitais. Mais recentemente teve a unificação da moeda, que trouxe grandes vantagens para esse bloco como um todo, mas que enfrentou-se muitos desafios por conta da crise econômica enfrentada pela Grécia, né? A gente percebe que um país enfrentando problemas acaba prejudicando todo o bloco. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? O BRICS, né? Um fórum de cooperação econômica e política sem um estatuto formal, ou seja, não tem um objetivo nesse bloco. São países, você pega Brasil, Rússia, podem ser economias tão fragilizadas quanto, né? Mas não tem muita proximidade, livre circulação de pessoas, não tem. E com a China e com a Índia, não tem muito dessa estrutura. Já o Mercosul, né, bloco econômico com foco em integração comercial e tarifas externas comuns. Inclusive, recentemente teve a Argentina buscando fazer acordo econômico com os Estados Unidos para redução de tarifas, precisa da autorização dos membros do Mercosul, já que a Argentina está compondo esse bloco. E o Milei já falou que se os países membros não autorizarem esses acordos que ele pretende fazer com o Donald Trump, ele pretende retirar a Argentina desse bloco, né, visando um mercado assim muito mais promissor para a Argentina. Então a gente vê que por mais que tenha essa comercialização aqui na América do Sul, são economias muito semelhantes de produtos parecidos. Inclusive, a Argentina e o Brasil são concorrentes, né, na questão do agronegócio. Por isso que ele está buscando esse mercado norte-americano. E a gente vai ver aqui sobre a questão do que a gente pode falar sobre o BRICS, né? O Brasil aposta em um bloco que é promissor, mas nunca gerou grandes realizações concretas. Banco do BRICS foi o grande e único feito concreto do bloco. Para os especialistas, até agora, o BRICS só gerou dois resultados concretos: a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, também chamado de Banco do BRICS, e do Arranjo Contingente de Reservas. Eles foram criados para fazer frente ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, mas possuem aportes de recursos muito mais baixos que as instituições rivais. E a primeira questão é: para que fazer uma frente ao FMI? Qual é a vantagem nisso? O principal problema que alguns presidentes que não têm respeito à economia, que não querem manter as contas ajustadas, que esse pessoal vê no FMI, é porque o FMI faz empréstimos consignados, são juros mais baixos, traz muita vantagem para os países, só que eles exigem em contrapartida que a lição de casa seja feita, né? Que eles mantenham as contas ajustadas, né?
precisa ter um endividamento mais baixo, tem que ter um projeto realmente de governo com a economia em foco. E a gente vê que o Fernandes na Argentina, ele não conseguia fazer isso, não tinha condições de prometer isso e não, por isso não conseguiu crédito no FMI. Agora o Milei entrou fazendo realmente o dever de casa, enxugando contas, enxugando despesas, a economia está crescendo e aí ele consegue crédito no FMI. Então por que eles criaram esse banco do BRICS? Para que essas economias não precisem realmente ter responsabilidade fiscal. Esses presidentes fracos que precisam ficar imprimindo dinheiro, que não têm foco na economia, não sabem o que é responsabilidade fiscal, eles não conseguem financiamento do FMI. Por isso precisa de um banco que seja mais, assim, complacente com esse tipo de atitude. E a gente viu que, inclusive, o Lula, ele, por não ter esse foco na economia, né, na responsabilidade fiscal, ele pagou a dívida externa, que tira um juro baixo, pegando o empréstimo, aumentando a dívida interna com um juro muito mais alto. Hoje, inclusive, a dívida que o Brasil paga é de 15% ao ano. E não é capaz de financiar, de pegar empréstimo no FMI, porque o endividamento aqui no Brasil é muito grande e o presidente simplesmente não tem compromisso nenhum com o fiscal brasileiro. Esse é um dos principais problemas. Países membros não trabalham para que o bloco ganhasse força. Para José Augusto, é um fato que o bloco tenha tido pouco efeito desde sua criação, e a razão para isso são os poucos esforços dos países membros. A primeira coisa é, os BRICS não é um bloco formalmente construído. Ele nasceu de um conjunto de letras que só então foi construído um bloco formal, explica. Cunhado em 2001, reuniu as iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China em um artigo ao citá-lo como países emergentes em ascensão financeira. E aí depois teve a entrada da África do Sul. Os países que fazem parte do bloco hoje, que teoricamente foram pré-selecionados porque tinham uma certa semelhança econômica, não se esforçaram muito para fazer com que o BRICS tivesse maior força, pontua o presidente da AEB. Em paralelo, o especialista apontou que a China ainda tenha utilizado do seu poder econômico para se beneficiar das poucas decisões do bloco, como a inclusão de novos países ao grupo e o fim do uso do dólar para negociações entre os países membros. A gente vê que a China, por ter uma economia bem maior do que os outros países, né, por conta do seu tamanho, né, apesar do PIB per capita da China não ter crescido, né, eles vêm apresentando esse crescimento, mas que a gente não pode ter como fato, porque a gente desconfia desses números. Né? Apesar da China estar enfrentando várias dificuldades, né, econômicas, eles mostram que está com um crescimento de 5% ao ano e tudo. E outro ponto é que a China também está aqui tem a sua moeda em uma das mais comercializadas no mundo. O dólar em primeiro lugar, mas também tem o euro, o ien japonês aqui, até a terceira colocação, e aqui na oitava colocação o yuan chinês. E aí entra dos questionamentos que a gente levanta. Por que a China iria querer que o BRICS tivesse uma moeda única, já que o yuan chinês já é muito utilizado em negociações no mundo? Então a gente vê que já começa errado aí. Então eles não têm interesse realmente em promover esse crescimento. A única beneficiada seria a Rússia, porque a economia já está fraca e como a inflação está crescendo, eles conseguiriam um reforço maior, já que o rublo da Rússia não está sendo utilizado, tem as sanções, e se eles conseguirem essa nova moeda, que seria do BRICS, conseguiria um negócio um pouco maior no globo por conta disso, né? As sanções perderiam um pouco da força, né, com uma moeda do BRICS. Então o principal beneficiado seria a Rússia. E aqui eu coloquei um problema que seria qual seria o principal problema em utilizar uma moeda comum entre esses países? A gente vê aqui a questão dos desafios, né? Perda de autonomia na política monetária. Ao adotar uma moeda única, os países renunciam à capacidade de ajustar as taxas de juros e controlar a oferta de moeda para responder a choques econômicos específicos, o que pode dificultar a recuperação econômica em momentos de crise. Ou seja, se o Brasil já tivesse assumido essa moeda única e passasse a utilizar ao invés do real, a gente não poderia, por exemplo, estar aumentando a taxa de juros aqui através do Banco Central. Seria mais difícil você conseguir controlar a inflação aqui com a impressão louca de dinheiro que a gente vê. Esse é um dos problemas. Desafios na coordenação fiscal. A ausência de uma política fiscal coordenada pode levar a desequilíbrios econômicos e dificultar a estabilidade da moeda comum. E outra coisa também que é muito importante é que se um país membro enfrenta uma crise econômica, isso pode afetar a estabilidade da moeda comum e gerar efeitos negativos em outros países da área. Como aconteceu na União Europeia, a Grécia estava com problemas econômicos e isso acabou prejudicando todo o bloco. E hoje a gente vê a Rússia com uma economia em frangalhos, enfrentando muitos problemas. O Brasil também não está muito melhor do que isso.
A China também enfrenta seus problemas e isso iria atrapalhar todo o bloco, né? Então, a única diferença seria que todo mundo ia fundar juntinho, né? Mesmo que tivesse algum país que tivesse um pouco melhor, por exemplo, a Índia, ela ultrapassou a China em número de habitantes, continua crescendo, está se desenvolvendo e é uma promessa para o futuro. Abraçando esse bloco, todo mundo ia acabar arrastando a Índia para o buraco também. Outro ponto que é importante, né? Conflitos fronteiriços entre China e Índia. Como é que você vai conseguir fazer dois blocos, dois países cooperarem em um bloco se existe conflitos entre eles, né? Os conflitos fronteiriços entre China e Índia fazem parte de um impasse militar na região de fronteira disputado por China e Índia desde 5 de maio de 2020. Militares chineses e indianos têm tomado ações agressivas nas fronteiras, resultando em combates e tiroteios de pequenos e média intensidade. Outro ponto que eu vou levantar aqui, as dificuldades econômicas da China, né? Por que a China enfrenta tantas dificuldades em recuperar sua debilitada economia? Um colapso no setor imobiliário deixou consumidores e empresas em alerta em um momento em que a China enfrenta uma crise sem precedentes desde a abertura de sua economia ao mundo. Ou seja, eles ficam mascarando a economia para tentar mostrar que está muito bem, mas sem esses pacotes, né, sem esses trilhões de yuan que eles estão imprimindo aí para poder tentar fomentar a economia, tudo já teria desabado. Então a gente sabe que está enfrentando dificuldades, a gente sabe que vai, em algum momento isso vai estourar. A gente não sabe se vai ser próximo ou se vai demorar. Mas a China não está muito bem das pernas, não. Questão da Rússia, né? Na Rússia, a ilusão do crescimento na economia bombada pela guerra está cobrando o preço. Porque muita gente vê lá, né? Não, a Rússia tá muito bem. Olha só os números que eles estão apresentando. Eles estão crescendo, o PIB tá excelente, não tem inflação. Recessão à vista, né? O quadro sombrio levou autoridades russas a admitir implicitamente que a ilusão do crescimento da economia bombada pela guerra está cobrando o preço. O ministro da Economia, Maxim Reshetnov, alertou que a Rússia está à beira de uma recessão, o que reflete na taxa de juro em 21%, que trava o investimento privado. Bom, para não ficar longo demais esse vídeo, esses são os principais aspectos que a gente precisa avaliar da questão desse bloco, desse BRICS. Primeiro, não tem, além de ser economias semelhantes, ou seja, economias fragilizadas, que são economias promessas de um futuro, mas de um futuro que nunca chega, né? O Brasil está enfrentando muitos problemas. A gente vê uma fuga de capital muito grande, que eu já mencionei aqui em outro vídeo. Muitos, não só investimentos de bolsa que estão saindo, que são o primeiro aspecto que a gente vê, mas muitos investimentos no Brasil também. Empresas estão fechando, pessoas que têm capacidade, têm mobilidade no mundo, estão decidindo investir em outros lugares, muito mais amistosos para o empresário. E a gente vê que a gente está enfrentando muitos problemas. A Rússia, por conta da guerra, está muito fragilizada sim. A gente vê que eles estão enfrentando problemas. Eles estão tentando mascarar esses problemas, demonstrando números que está tudo certo, está tudo bom, mas não tem nenhum cabimento você estar investindo recursos e dinheiro. Indústrias estão sendo voltadas para esforços bélicos, pessoas, mão de obra. Então tudo isso acaba fragilizando muito a economia. Só que eles não estão demonstrando. E a China também, por ser uma economia fechada, apesar de estar negociando com o mundo, né? Para vocês verem a diferença, né? A China tem uma facilidade de abrir uma empresa maior do que o Brasil. E mesmo assim, eles estão fragilizados, sim. Então é um bloco, é um grupo que não vai para frente. Não tem uma promessa futura, não tem chance nenhuma de ter uma moeda comum entre esses países. Isso só iria acelerar o processo de crise, de afundamento desses países, né? A gente ia afundar mais rápido com isso. E não tem realmente, a gente viu que até tem dois integrantes que têm conflitos entre si. Como que um grupo desse tem chance de ir para frente? No máximo, eles fazem essas reuniões e vamos fazer aqui algum acordo bilateral. Vamos fazer entre o Brasil e a Índia, entre o Brasil e China, principalmente, Brasil e Rússia. Só isso, né? Inclusive, o Brasil deveria parar de ficar comercializando com a Rússia, porque em breve a União Europeia deve estar fazendo sanções de 100% aqui contra o Brasil por conta desse furo do bloqueio, dessas sanções que o Brasil está fazendo, né? Então, enfim, a gente vê que é mais um problema aqui que a gente acaba enfrentando, né? Ao instalar nesse grupo, né, nesse bloco, a gente acaba abrindo mão de comercializar entre os Estados Unidos, a União Europeia. Então são muitos problemas que a gente vai enfrentar a partir daí. Então, diante de tudo isso, a gente vê que não tem futuro. É só uma farsa. Esse BRICS não vai para lugar nenhum. E o Lula ainda insiste em ficar comprando briga com os Estados Unidos, falando em moeda, a gente precisa acabar com a hegemonia do dólar e tudo. Os Estados Unidos não estão brigando ninguém a utilizar o dólar. É só uma moeda muito mais forte do que as demais. Só isso.
Então, se o Brasil quiser negociar só com o yuan, se a Europa quiser comercializar usando o real brasileiro, pode, não tem problema. O problema é que esses países não confiam. Eu acho que vai ser melhor o quê? Ficar negociando entre o Brasil utilizando o dólar ou o real. Se eu for comercializar com a China, é melhor utilizar o yuan chinês ou um dólar. Então a resposta ela é muito simples. Por isso que não tem futuro. Aí fica bem explicado, assim, para quem tiver dúvidas, buscar essas fontes aqui para poder entender melhor. Então tá tudo aí muito claro. Então é um bloco que não tem futuro nenhum. Bom, por esse vídeo é isso. Gostaria de saber também a sua opinião a respeito disso. Se tiver mais informações para trazer aqui, pode deixar aqui no campo dos comentários. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.